a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Gostaria de começar a ler e gostaria de vos compartilhar acerca do livro de Filipenses, no capítulo 4, do verso 2 em diante. Se bem que a situação está um pouco dividida aqui, mas eu gostaria que pudéssemos já começar a ler desde o verso 2 em diante. Filipenses, capítulo 4, do verso 2 em diante, diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem, eram duas irmãs da igreja de lá. Os nomes são estranhos, mas se calhar também para eles os nossos nomes aqui seriam estranhos, não é? Portanto, os nomes são aquilo que são. Rogo, pois, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também te peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? O apóstolo, com convicção, colocava a sua vida como exemplo. Não é? Quão bom é quando nós podemos colocar a nossa vida com exemplo. Já tenho ouvido dizer algumas vezes, e é uma realidade, o exemplo não salva ninguém, não é? Não é por o meu exemplo ser um exemplo totalmente íntegro perante ti, que tu te vais salvar, ou que o outro se vai salvar. Não é porque o teu exemplo seja um exemplo, digamos, totalmente impecável, sem erro, sem mácula, que realmente eu me vou salvar. Mas o apóstolo Paulo, e creio que todos nós, devemos ter também algum tipo de satisfação e de alegria quando sabemos que pelas nossas atitudes e pelos nossos exemplos estamos a guiar bem as pessoas no caminho a Deus, na palavra do Senhor, para que as suas vidas sejam edificadas. Amém? Não sei quantos sentem satisfação nisso. Há pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Há pessoas que realmente aquilo que lhes vai no coração é aquilo que dizem e porque disse, e já disse, e quem não quiser não ouça. Eu cá sou assim. Eu não acho isso, ou seja, a palavra de Deus diz lá no livro de Coríntios que nós somos novas criaturas, amém? Houve uma nova vida que ressurgiu em nós, então alguma coisa tem que mudar, e não tem que ser aquele velho ditado de que eu sou assim e vou morrer assim, e quem quer gosta, quem não quer deita à borda do prato. Eu creio que em Cristo temos que ter algum tipo de digamos assim, devemos sentir algum tipo de temor, para que a nossa vida realmente seja luz o mais possível, para que as pessoas possam desejar, como aqui foi dito a semana passada, possam desejar beber também daquilo, possam até de uma forma, vamos lá dizer, se é possível falar assim, não é? De uma forma santa, sentir inveja daquilo que é a nossa vida em Cristo, que as pessoas possam sentir esse desejo de conhecer o que é que Ele tem. Falava aqui o irmão a semana passada, o que é que Ele tem que eu não posso ter, o que é que Ele tem que eu não tenho, porque é que Ele tem isto e eu não posso ter, esta alegria, esta forma de estar na vida, esta forma de encarar os problemas e sobrepassá-los, parece que não tem problemas nunca. Ou seja, devemos dar esse exemplo às pessoas e não muito pelo contrário, carregar as pessoas com os nossos pesos e com os nossos pesares,
porque fomos chamados para uma nova vida em Cristo Jesus. E a palavra de Deus e aquilo que é o tema da mensagem nesta manhã que eu gostaria de trazer é o domínio da ansiedade, sabes? O domínio da ansiedade. Eu creio que a ansiedade, tenho a certeza que a ansiedade muitas vezes impede-nos de manifestar a Cristo nas nossas vidas. A ansiedade, em muitas situações na nossa vida, impede-nos que Cristo se possa manifestar através de nós, que possa falar através de nós, e às vezes sem palavras. Lá está, na nossa atitude e na nossa forma, na nossa conduta. Isto porquê? Porque muitas vezes a ansiedade, ela domina as nossas vidas. E quando a ansiedade domina a vida de uma pessoa, Cristo não poderá manifestar-se. Cristo não poderá fazer a obra nessa pessoa e aquilo que é desejado e esperado quando nós nascemos de novo, através dessa pessoa. Porque nós fomos chamados para nascer de novo, exatamente, ou seja, aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se está a fazer de novo, eis que tudo se fez novo. Significa dizer que há uma nova etapa na vida. E se há uma nova etapa na vida, tem um propósito. É que antes, com a nossa vida, não glorificávamos a Deus. E com a nova vida, é fundamental, é prioritário que nós possamos glorificar a Deus. Amém? Não que nós sejamos os glorificados, mas senão que nascemos de novo para a honra e para a glória de Jesus. E dizemos isso muitas vezes, detrás do púlpito, nas reuniões, aqueles que dirigem reuniões, aqueles que pregam, aqueles que ministram a palavra do Senhor. E a ansiedade, segundo o dicionário, eu fui buscar, diz que há muitas definições da ansiedade, mas algumas somente. É uma angústia, é um sentimento de angústia. A ansiedade é uma ânsia, é uma incerteza aflitiva. Ora, a ansiedade, somente por esta definição de ansiedade, uma incerteza aflitiva, logo aqui eu vejo que a ansiedade, ela não pode dominar a nossa vida. E sabes porquê? Porque a palavra de Deus diz que a fé é o quê? A incerteza? É a certeza. Então, se a fé, aquela que deve reger as nossas vidas, é uma certeza, ainda que não vejamos, mas já temos a certeza porque confiamos em Deus, então esta incerteza aflitiva que corrói muitas vezes o nosso interior, ela é inimiga da fé. Ela é inimiga das nossas almas. Ela provoca um distanciamento, ela provoca um afastamento da nossa vida cristã, provoca o afastamento entre nós e o Senhor. Então, significa dizer que é também um desejo ardente, sabes? A ansiedade é um desejo ardente. Há pessoas, cada um de nós, temos que ter muito cuidado com a ansiedade. A ansiedade é inimiga das nossas almas, é inimiga das nossas vidas. A ansiedade provoca afastamento daquilo que é a fé e daquilo que é a nossa vida em comunhão com Deus. E a ansiedade, ela está muito relacionada, e a maior parte das vezes em que essa ansiedade é a ansiedade, que é uma incerteza aflitiva, que é uma ânsia, que é uma angústia, que é um desejo ardente, são só algumas definições. Essa ansiedade, ela está relacionada, sabes com o quê? Com uma palavra muito forte. Diz que é tão forte como o amor. O que é tão forte como o amor? A morte. Amém? A morte é forte como o amor. Ou seja, significa dizer, muitas vezes nós quando estamos dominados pela ansiedade, poderá acontecer que há uma morte espiritual nas nossas vidas. Porque a ansiedade, ela sufoca a fé. A ansiedade não nos deixa crescer. A ansiedade não nos deixa acreditar. A ansiedade não nos permite relacionar. A ansiedade faz de nós pessoas seletivas. Pessoas com critérios deturpados daquilo que é a realidade do reino de Deus. Cria em nós divergências interiores que depois transportamos para o exterior e fazemos-las incidir sobre as demais pessoas. Essas divergências, essas incertezas, essa incapacidade que nós temos de nos sujeitar à palavra de Deus, de nos sujeitarmos aos irmãos, de nos sujeitarmos em obediência, em completo temor a Deus, faz de nós pessoas altivas, pessoas insubmissas. E isso afasta-nos da fé, isso afasta-nos de Deus. Nós até podemos invocar o nome de Deus, mas provavelmente, quando a ansiedade está a dominar o nosso coração, estamos afastados de Deus porque estamos a viver dominados por algo que traz em nós uma incerteza constante, traz em nós uma aflição constante, uma aflição que nos destrói o interior,
Uma aflição que não nos permite relacionarmos de uma forma liberta e aberta com as demais pessoas, com os demais irmãos. E o apóstolo Paulo falava acerca destas duas pessoas naquela igreja de Filipe. O apóstolo Paulo falava acerca daquelas duas pessoas que provavelmente, através daquelas pessoas, a igreja estava a experimentar uma diferenciação, um afastamento, uma falta de relacionamento, porque havia entre eles pessoas que estavam a criar esse tipo de situação, esse foco, era um foco, era algo que estava a contaminar, era algo que estava a corroer por dentro o interior do povo, das pessoas, não permitia que as pessoas pudessem avançar. Então o apóstolo escreve e encomenda àquela outra pessoa, àquele irmão, conforme nós lemos, que não diz o nome, mas também não é muito importante às vezes os nomes, mas diz, e a ti fiel, só lhe chama a ti fiel companheiro. Ele fala acerca de Evódia e Síntique, pensem concordantemente no Senhor. O que é que isto quer dizer? Se o apóstolo estava a dizer para que estas duas pessoas pensassem concordantemente, significa que havia discórdia. Havia discórdia. Não havia concordância. Não estavam no mesmo sentido. Então ele manda este homem, a ti fiel companheiro de jugo, também te peço que as auxilies. Quão importante é nós necessitarmos, sabermos que necessitamos de auxílio e podermos receber auxílio. Sabes? Um dos princípios básicos para que alguém se converta a Cristo é quando realmente o dom do arrependimento vem sobre essa pessoa. Amém? Quantos concordam? Muitos de nós tivemos que nos arrepender um dia e continuamos todos os dias que nos arrepender, é evidente, mas aquele momento, aquele dia, naquele momento em que realmente nós caímos aos pés de Cristo e veio o dom do arrependimento e nos fez quebrantar, aí nós ficamos realmente convencidos que estávamos afastados de Deus, que estávamos perdidos e que realmente somente o Senhor podia fazer algo. Então, e nesse dia nós derramamos o nosso coração diante de Deus. E alguns de nós, bom era que fossem todos, mas alguns de nós experimentaram isso. Tenho essa convicção, essa certeza. E quão bom, que fruto agradável isso trouxe às nossas vidas. Então, mas para isso foi necessário que nós reconhecêssemos que necessitávamos de Deus. Por isso é que veio o dom do arrependimento. Por isso é que veio essa revelação ao nosso coração. Para nós podermos realmente quebrantar-nos e reconhecer, eu necessito de auxílio. Eu necessito de sair deste local onde eu estou. Por favor, alguém me ampare, alguém me ajude, porque eu necessito de sair deste lugar onde eu estou. Tenho o coração demasiadamente elevado. Tenho o coração demasiadamente cheio de mim mesmo. E necessito de sair deste lugar. Alguém que esteja por baixo a amparar-me porque eu vou ter que cair ao chão. Eu quero dizer-te uma coisa nesta manhã. Se tu és uma pessoa que necessita de sair do sítio de onde tu estás, não tenhas medo em cair ao chão. Porque é o Senhor que está a amparar-te. Não vão ser mãos humanas que te vão amparar. Provavelmente Deus poderá utilizar os seus filhos, obreiros, obreiras, servos de Deus, que vão estar aí a apoiar-te. Não vão estar aí para te colocar para baixo, vão estar aí a apoiar-te. Porque esse é o propósito de Deus. Por isso Paulo mandou este homem, auxilia-as. Elas estão em discordância, mas vai tu, servo de Deus, e auxilia. E nós, servos de Deus, devemos estar aqui prontos e dispostos para nos auxiliar uns aos outros. Amém? Tens tu essa disposição no coração? É esse o sentimento com que tu vives a cada dia a vida em Cristo? Na eminência de que a cada momento necessites de intervir para ajudar, para auxiliar? E depois diz, no verso 6, não andeis ansiosos. E aqui voltamos à ansiedade. A ansiedade que domina o nosso coração muitas vezes não nos deixa ver a necessidade tão grande que temos no nosso interior. Andamos em busca daquilo que achamos que é as nossas necessidades. Andamos em busca da justiça pessoal, ministerial, familiar e não caímos de onde estamos.
E a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 6, verso 31, 34, diz o Senhor: não vos inquieteis com o que comer e com o que vestir. Amém? A ansiedade é inimiga da fé. A demasiada preocupação com aquilo que temos que fazer, muitas vezes impede que Deus possa mostrar aquilo que Ele quer fazer. Muitas pessoas na igreja, e eu creio que todos nós, estamos em perigo de poder tornarmos-nos pessoas dominadas pela ansiedade. A ansiedade, ela não se vê. Ela não é como uma ferida num braço ou numa perna. A ansiedade, ela vive-se, é um sentimento interior. Ela está interiorizada. Manifesta-se exteriormente através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas reações. Ela manifesta-se, mas ela é interior, não está visível. Então, mas ela necessita de ser tratada. Somente Deus, somente o Senhor, pode tratar da ansiedade. Somente Ele. Então, temos que ter muita atenção, porque temos que buscar muito a Deus para que realmente a ansiedade não possa dominar o nosso interior. A palavra de Deus diz, em Mateus 6, 27, qual de vós, vivendo em ansiedade, conforme as versões bíblicas, Mateus 6, 27, qual de vós, vivendo em ansiedade, pode acrescentar algo à sua vida? Dominados pela ansiedade, estamos muitas vezes convencidos que vamos produzir coisas, fazer coisas e realizar coisas, mas a palavra de Deus, que se vivemos debaixo deste domínio, do domínio da ansiedade, não nos convençamos, porque nem um dia sequer, nem uma hora sequer, nem um minuto sequer, vamos poder acrescentar à nossa vida. Porque aquele que tem esse poder, essa autoridade de acrescentar ou de tirar minutos à nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E por isso devemos colocar as nossas ansiedades aos seus pés. Porque as pessoas vivem ansiosamente. E uma coisa são as ansiedades, uma ansiedade normal, digamos assim, de que o que é a ansiedade? Tu reages de uma forma ansiosa quando alguma coisa vem à tua vida, quando alguma coisa está a acontecer, tu podes agir ansiosamente no intuito de poderes resolver aquela situação de uma forma simples. Agora, a ansiedade que já se torna doentia, a ansiedade que é inimiga da fé, a ansiedade que impede que tu tenhas uma vida de fé, uma vida de confiança em Cristo, essa é uma ansiedade, vamos dizer, aguda, é uma ansiedade forte, que te leva a olhar só para ti, que te leva a olhar para as demais pessoas quase como inimigos, em algumas situações quase como inimigos. Inimigos na casa de Deus. Algumas pessoas sentem que têm inimigos dentro da casa de Deus. Isso é tremendamente terrível. Isso está a corroer o nosso interior. Isso pode corroer o nosso interior. Há pessoas que pensam que há pessoas dentro da casa de Deus, pessoas filhos de Deus, obreiros de Deus, que são inimigas e que estão para prejudicar. Vivem ansiosamente e não se lhes permite ver a luz, porque a ansiedade sufoca a luz de Cristo nas suas vidas. Deixaram de ver as coisas com claridade. E esse é um perigo que nós corremos. Quando a ansiedade domina o nosso interior, quando a ansiedade domina o nosso coração. E às vezes sem nós sabermos. Por isso é que David dizia no Salmo 139, do verso 23, 24, eu nem vou abrir aqui a minha Bíblia, vou ler o apontamento que tenho aqui, devemos pedir ajuda para identificar a fonte do medo e da ansiedade, porque David dizia, Senhor, revela-me aquilo que está oculto em mim. Esta é uma definição de uma pessoa coerente, consciente. Esta é uma definição de uma pessoa que está com Deus, que conhece a Deus e que conhece a si próprio e que sabe dos perigos que corre se continua a confiar em si próprio e despreza Deus na sua vida. Porque ele dizia, Senhor, eu nem sequer, ele não dizia, mas subentende-se, eu nem sequer consigo saber o que é que há dentro de mim de mal. Eu nem sequer consigo, porque do meu coração de repente pode sair qualquer coisa. Construtiva ou destrutiva.
mas normalmente destrutivo. Ele estava mais preocupado com aquilo que era destrutivo. Porquê? Porque apesar de lá em Coríntios dizer que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós temos ainda o velho homem que coabita connosco. Amém? A não ser que alguns deixassem o velho homem aí por algum lado. Epá, eu não consegui. Eu não consegui. O velho homem não o consegui. Que bom seria que eu tivesse deixado, de uma vez que conseguíssemos deixar o velho homem aí por um lado qualquer, atirá-lo de um abismo e vivêssemos uma vida plena em Cristo Jesus. Mas é que isto não está preparado para vivermos nesta terra. Só quando ascendermos e vivermos pela eternidade com Ele, aí sim. Aí o velho homem não tem parte lá nesse lugar. Mas até lá nós temos que conviver com o velho homem. E temos que saber e aprender que o velho homem é sujeito a deixar-se dominar pelas ansiedades. Significa dizer que se nós não nos acautelamos, se nós não buscamos a Deus, se nós não buscamos a oração, se não buscamos o conselho dos irmãos, se nós não buscamos render-nos aos pés de Cristo a cada dia, provavelmente o velho homem pode emergir e voltar a dominar a nossa vida. Por isso há muitas pessoas que dizem, mas eu aceitei a Cristo. Mas eu aceitei a Cristo lá naquele dia, lá no congresso, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. E eu pergunto, mas tu tiveste verdadeiramente um encontro com Jesus? Tu verdadeiramente recebeste revelação de Deus naquele dia? Ou foi apenas uma emoção? Ou foi apenas um passo, uma decisão que tomaste? E as pessoas já ficam um pouco revelação, quebrantamento, o quê? Não, isso não... Pois isso não aconteceu. Então falta desencadear algo na tua vida para que realmente tu sejas uma nova pessoa em Cristo. Amém? É necessário que nasceis de novo. É necessário que nasçamos de novo. E para isso é necessário que haja quebrantamento na nossa vida, o reconhecimento do pecado. Sem haver reconhecimento da falha do pecado. Há muitas pessoas na igreja que aceitaram a Cristo. Provavelmente se eu aqui nesta manhã perguntasse e dissesse, ponham no ar todos aqueles, a mão no ar, todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Provavelmente 100% da igreja, ou 99,9% poria a mão no ar. Glória a Deus. Esta é uma igreja que tem a Cristo na sua vida. Mas agora se eu perguntasse, quantos aqui foram transformados pelo poder de Deus? Quantos aqui reconhecem hoje que vivem uma nova vida em Cristo? Quantos aqui tiveram um encontro real com o Salvador? Quantos aqui derramaram o seu coração diante dos pés de Cristo naquele dia em que aceitaram? Quantos aqui realmente se sentem novas criaturas, em que o passado é o passado e aquilo que está pela frente é aquilo que é importante? Provavelmente seriam muito menos do que aqueles que poriam a mão inicialmente. E esta é a grande realidade da nossa vida. Não podemos viver dominados pela ansiedade. A ansiedade domina o velho homem. Quando o velho homem emerge, quando o velho homem se emancipa em relação àquilo que Cristo está a querer fazer, significa dizer que está sujeito às ansiedades. Há pessoas que são completamente e facilmente dominadas pela ansiedade. É visível. Não precisa de se falar muito com a pessoa, não precisa de se conviver muito tempo com a pessoa, para ver e para notar que aquela pessoa é dominada pela sua própria ansiedade. É sempre inconstante, nunca está nada bem, sempre quer mais, sempre está tudo errado. O que os outros fazem está mal, o que essa pessoa faz é que está bem. Sempre está com o sentimento de perseguição, sempre está a pensar que lhe querem fazer mal, sempre está a pensar que lhe querem prejudicar. Vive ansiosamente, vive em busca de algo que ainda não encontrou e dificilmente vai morrer sem encontrar, porque aquilo que ele tem que encontrar, aquilo que ela tem que encontrar é verdadeiramente o arrependimento aos pés de Cristo. Porque isso vai-lhe tirar toda a ansiedade, isso vai-lhe fazer ver a luz de Cristo. Quando aquilo que nós vemos é a nossa própria luz, é como a carrinha das relações públicas, só acende os mínimos. E já anda assim há uns 3 meses, para a minha vergonha. Isto foi uma parte. Estão a entender? Amém? A ansiedade tem-nos ofuscado tanto e tanto. A ansiedade pela vida, a ansiedade profunda. No Salmo 94:19 diz: quando a ansiedade já dominava o meu íntimo, o teu consolo veio à minha vida.
Somente Cristo, somente Deus pode realmente consolar pessoas que vivem dominadas pela ansiedade. Somente o consolo de Deus, a relação com Deus, a oração, a intimidade com Deus. Coloca a tua ansiedade aos pés de Cristo. Não vivas ansiosamente a tua vida. Não podes nem acrescentar nem um minuto à tua vida. Porquê viver assim? Porquê viver desta forma? Porquê viver ansiosamente? É doentio. É inimigo da fé. Desprovém-te de viver uma vida confiada em Deus. Tira-te a possibilidade de que Deus possa manifestar-se na tua vida. Tira-te a possibilidade de que Deus possa materializar na tua vida tudo aquilo que Ele tem como propósito. E a palavra de Deus diz que Deus tem pensamentos de bem para ti. Deus tem pensamentos de bem para mim. Mas quando nós não aprendemos a dominar a nossa ansiedade, quando nós ainda não aprendemos, ainda não tivemos a revelação de que é este estado ansioso em que vivemos, que é aquilo que está a impedir, que está a trancar com que a bênção de Deus, com que a chuva de Deus venha à nossa vida, então, quando ainda não o entendemos, quando ainda não recebemos essa revelação, é tempo de buscar a Deus. Porque nada vais conseguir mudar na tua vida. Vais continuar a lutar. Vais continuar a querer fazer valer a tua visão do ministério, da tua própria pessoa. Vais continuar a querer fazer valer aquilo que tu achas que é o correto e o que é o incorreto. Vais continuar a querer fazer as coisas à tua maneira. Mas sem te dares conta, estás a tornar-te uma pessoa só, amarga, sem alternativa. E isso não é o propósito de Deus, não foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para dar honra e glória através das nossas vidas. Fomos chamados para ajudar, para auxiliar outros. Mas como alguém pode auxiliar alguém se está a viver uma tristeza? Porque a ansiedade traz tristeza. A ansiedade traz frustração. A ansiedade domina os nossos sentimentos. E é terrível quando isso acontece. Sai daí desse lugar. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Muda de atitude. Muda a tua vida. Muda de atitude. Não és nenhuma vítima. Vítimas foram aquelas pessoas, provavelmente, do Holocausto, da bomba de Nagasaki, de Hiroshima. Vítimas são outro tipo de pessoas. Sabes porque é que eu sei, tenho a certeza que tu não és uma vítima? Porque Deus trouxe-te aqui nesta manhã. Se Deus trouxe-te aqui nesta manhã, jamais tu és uma vítima. A palavra de Deus diz o contrário, diz que tu és mais que vencedor. Então como é que tu podes estar aqui nesta manhã sentindo-te uma vítima? Sentindo-te um fracassado, uma fracassada? Sentindo que realmente não vale a pena? Que as coisas são como são e não vale a pena? Vale toda a pena, porque tu és um mais que vencedor. Diz a palavra de Deus no Salmo 56:3: quando me vier o medo, em ti confiarei. Amém? O medo está relacionado com a ansiedade, com o domínio da ansiedade. Sabes, normalmente nós somos pessoas levadas a ter temor e medos. E esse medo e esse temor, o que é que provoca em nós? Ansiedade. Não deixes que o medo domine a tua vida. Diz que o amor tira fora todo o temor, todo o medo. Aí a palavra temor significa medo. Em outras partes da Bíblia, cuidado, a palavra temor é reverência ao nosso Deus. Amém? Não é medo ao nosso Deus, é reverência, respeito. Aqui a palavra temor significa medo. E diz que o amor tira todo o medo. Significa, se o amor de Cristo está nas nossas vidas, o medo não tem porquê inundar o nosso coração. Significa que se o medo não consegue inundar o nosso coração, inundar todo o nosso interior, significa que não somos pessoas a viver debaixo do domínio da ansiedade. Somos pessoas livres. Cuidado com a ansiedade. Eu às vezes falo com os irmãos, principalmente aqueles que estão para se casar, não é? Com os mais jovens, que não andem ansiosos, que façam as coisas com calma, com medida certa, que busquem conselho, que não busquem apressar, que não permitam que a ansiedade domine as suas vidas. A ansiedade é sempre negativa.
Mas estamos a falar de uma ansiedade que não é tanto por este tipo de ansiedade que as coisas vão mal. É normal que os jovens, quando querem atingir um determinado objetivo, sintam no seu interior algum tipo de vontade que as coisas aconteçam. É normal. Estamos a falar de outro tipo de ansiedades. A ansiedade mais profunda. A ansiedade que é causada pelo medo, é causada pelo sentido do prejuízo, a ansiedade que é causada pelo sentido da perseguição, a ansiedade que leva com que a pessoa se isole, se refugie em si mesma, a ansiedade que faz com que as pessoas deixem de se comunicar, deixem de se relacionar. É deste tipo de ansiedade que estamos a falar. E este é que é o tipo de ansiedade mais grave. É a ansiedade profunda. Porque todos nós somos seres ansiosos. Amém? Quem é que aqui não é um pouco ansioso? Se a mim me dizem que me vão oferecer algo, eu já estou ansioso para que aquele dia que chegue. Se a mim me dizem que eu vou de férias, nunca mais chego ao dia das férias, não é? Não é este tipo de ansiedade que é prejudicial, mas sim outro tipo de ansiedade. A palavra de Deus diz, Mateus, desculpem, é deste lado, Salmo 34, 4, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busca a Deus. Queres combater? Queres arrasar com o domínio da ansiedade na tua vida? Busca a Deus. Diz que busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me dos meus medos, dos meus receios, das minhas ansiedades. Agora eu sou livre. Agora eu estou no tempo de Deus. Agora eu olho para o meu relógio, mas não é este relógio que conta na minha vida. Agora não é o meu Cronos que conta. Agora é o Cronos de Deus. Agora eu não fico mais irritada quando eu peço uma coisa e não me dão naquele tempo em que eu disse que era importante que me dessem. Agora eu não fico mais irritada quando eu esperava que algo acontecesse e afinal ainda não foi agora. Agora eu não fico mais revoltada e não digo, estão contra mim. E se não me ajudam eu vou fazer à minha maneira. Eu já não sou mais assim. Porque eu submeti a minha vida a Cristo. Eu estou confiado em Deus. Eu estou confiada em Deus. Se Deus permite este tempo, é este tempo. Se Deus permite esta situação, é esta situação. Eu não tenho porquê andar ansioso ou ansiosa. Eu não tenho porquê continuar a ser dominado ou dominada pela ansiedade. Porque isso faz de mim uma pessoa fria, calculista, isolada, frustrada, desanimada. Isso é o que faz a ansiedade e o domínio da ansiedade na vida de uma pessoa. Revoltada. Eu não quero ser uma pessoa revoltada contra o ministério, revoltada contra as pessoas com quem vivo, revoltada contra os líderes da igreja ou do local onde eu vivo, revoltada contra a família, revoltada contra a sociedade, revoltada porque eu não tive uma oportunidade, revoltada por tantas e tantas coisas. O domínio da ansiedade provoca tudo isto. Coloca a tua ansiedade aos pés de Cristo. Ora a Deus com muita veemência e coloca-lhe esta tua doença, porque isto é uma doença espiritual. A ansiedade é uma doença espiritual. Ela é uma enfermidade que só Cristo pode tratar contigo. A ansiedade profunda. Diz a palavra de Deus no livro de Provérbios 17, 22, o coração bem disposto é remédio eficiente. Pode uma pessoa dominada pela ansiedade ter um coração bem disposto? Apresenta-me a primeira pessoa. Todos aqueles é para inglês ver, porque o coração está a deteriorar-se. Nós temos essa capacidade de nos rirmos quando nos apetece chorar. Pois temos. Nós vestimos a capa que for necessário vestir, na altura adequada, com as pessoas adequadas, vestimos a capa. Temos essa capacidade. Pode um coração bem disposto ser o coração de uma pessoa dominada pela ansiedade? Não creio. Mas diz que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Vai ressecando os ossos. Significa dizer, vamos ficar cada vez mais secos. Mais, por assim dizer, olha, uma palavra, não sei se devia dizer esta palavra, mais desinteressantes. Já não temos muito interesse. Porque é visível que estamos a secar.
Mas o coração bem disposto, o coração rendido a Cristo, o coração que busca a Deus, o coração que rejeita viver debaixo do domínio da ansiedade, esse coração, ele é remédio eficiente. Porquê que ele é remédio eficiente? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E quando nós estamos alegres no Senhor, é porque realmente a ansiedade não domina o nosso coração. Não permitas que a ansiedade domine o teu coração. Tornar-te-ás uma pessoa desinteressante. E eu quero dizer desinteressante ou interessante no sentido de que possamos todos comungar uns com os outros, falar uns com os outros, acharmos uns aos outros pessoas interessantes. Amém? Pessoas de interesse. Pessoas que têm Deus na sua vida. Quando uma pessoa tem Deus na sua vida, é uma pessoa interessante. Tu crês nisto? Alguns não estão por aí virados. Alguns olham para o aspecto físico e que interessante. Isto é mesmo interessante. É mesmo interessante. Assim somos nós. Devemos orar para combater o medo e a ansiedade. Diz a palavra de Deus que Jó orou. Vocês sabem a história de Jó, não é? Um homem abastado, um homem íntegro, um homem próspero. De repente, algo aconteceu na sua vida, não é? Algo que Deus estava no controle, por assim dizer. A Bíblia revela-nos que Deus estava no controle da situação. Mas depois de toda aquela crise e de todo aquele processo, porque aquele homem e aquela família tiveram que passar, ele chegou ao fim. Apesar de todos os ataques, de todas as más influências que recebeu, apesar de tudo isso, ele chegou ao fim a orar a Deus. Amém? Eu creio que na oração está uma grande ferramenta, uma grande arma para nós combatermos o domínio que a ansiedade quer ter sobre nós. É nessa relação com Cristo. É na oração. É no momento íntimo. Não na oração congregacional. Não, também, mas não tanto nesta. É na oração do íntimo. Busca orar no íntimo. Orar no íntimo és tu com o Senhor a derramares o teu coração. Eu creio que isto é uma grande arma, uma grande ferramenta que todos temos para poder ajudar a combater este grande flagelo que quer vir à nossa vida. Que é sermos pessoas constantemente a viver uma ansiedade desenfreada. Porque o outro tem, eu também quero. Porque o outro faz, eu também. E porque é que eu não faço? Porque é que o outro vive e eu não vivo? Porque é que o outro, porque é que a outra, porque é que... Dá graças a Deus por aquilo que tu és. Dá graças a Deus por estares aqui nesta manhã. Dá graças a Deus porque estás aqui e tens pessoas ao teu lado que se preocupam contigo. Dá graças a Deus porque Deus está no controle da tua vida. Se duvidas disso, então estás dominado pela ansiedade. Se tu duvidas que Deus já saiu do controle da tua vida, então tu estás dominado. Sai desse domínio. Entra no teu íntimo, entra na tua habitação com Cristo, entra, derrama o teu coração, ora, chora, quebranta-te, porque necessitas rapidamente de o fazer. Porque não podemos continuar a viver dessa maneira, reconhecendo aquilo que está a passar-se na nossa vida. É como uma bola de neve. Temos que fazer qualquer coisa, amigos. Temos que fazer qualquer coisa para mudar a nossa vida. Há coisas que é Deus que faz, mas há outras que somos nós que temos que fazer. Deus abre a porta, mas somos nós que temos que dizer: posso entrar, Senhor, eu quero entrar. E Deus vai abrir-te a porta. E tu vais entrar nos seus átrios. Tu vais entrar na sua presença. Deus não te rejeitará porque tu fizeste, porque tu aconteceste. Deus vai fazer vir sobre ti o perdão. Vai limpar-te com o seu sangue. Vai lavar-te. Vais sair desse lugar renovado e transformado, como a palavra dizia. Renovai-vos, pois. Há que nos renovarmos. Muitas são as aflições. A palavra de Deus indica que nós sofreremos aflições, passaremos aflições. Mas não poderão as aflições ter domínio sobre a nossa vida, jamais. Não te deixes dominar por isso. Não te deixes dominar por um coração que é dado a ser sentimentalista. Não te deixes dominar. Olha para a cruz, olha para aquilo que Deus já fez pela tua vida e olha por aquilo que ainda poderá fazer. Não duvides que Deus tem muito mais para ti. Mas deixa que Deus faça. Não vivas ansiosamente. Há um tempo atrás compartilhei aqui acerca do abandono, da rendição. Abandona-te. Rende-te. Entrega tudo. Não estejas a guardar tesouros. Não estejas a guardar
posições hierárquicas. Derrama o teu coração diante do Senhor. Esquece quem tu és. Lembra-te só da tua necessidade de ser renovado, de ser transformado. E pede a Deus com muita veemência, com muita fé, que Deus te transforme, para que saias desse estado de sobrevivência. Porque Deus quer usar-te no seu reino. Deus quer usar-te. A cada um de nós que está aqui nesta manhã, Deus quer usar-nos de uma forma tal que nós nem imaginamos, provavelmente. E tem sido as nossas próprias limitações, as limitações que nós colocamos, que têm impedido que Deus se manifeste de uma forma gloriosa. Porque nos tornamos pessoas demasiadamente egoístas. Mas o Senhor tem perdão para nos dar, tem renovação. Não vivas ansiosamente. Abandona-te. Põe-te na tua intimidade com o Senhor. E diz que Job, passado aquele tempo todo, toda aquela fase, aquele homem era para ser um homem totalmente revoltado contra Deus, contra as pessoas, contra tudo. Ao final ele diz: antes eu só te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Depois de toda a calamidade, depois de tudo aquilo que Deus permitiu que fosse a vida de Job, toda a desgraça, toda aquela situação conflituosa, Job pôde falar assim, porque ele experimentou na sua vida aquilo que é ser despojado de tudo. E ainda assim ele continuou a confiar no Senhor. E terminou com esta frase: glória a Deus. Amém? Que essas sejam as nossas palavras também. Antes eu ouvia falar, antes eu ia à igreja e ouvia falar muito de Jesus, mas hoje eu vejo Jesus com os meus olhos.